Você sabia que as entrevistas com gestores são completamente diferentes das entrevistas com o RH? Muita gente não sabe disso. O gestor, na verdade, ele está preocupado muito além da sua capacidade de adaptação à cultura da empresa. Ele quer saber qual pode ser o seu real impacto na equipe dele. No vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que esperar de uma entrevista com os gestores, quais são as perguntas e, claro, como você vai se preparar para garantir a sua vaga. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar um caminho incrível para você conseguir se destacar. Antes de mais nada, é importantíssimo você saber que a entrevista com o RH e a entrevista com o gestor, eles têm objetivos diferentes. O RH está mais preocupado assim com o seu perfil comportamental, como você se encaixa na cultura da empresa. Já o gestor, ele vai querer saber como você pode ajudar a resolver os problemas específicos do time e entregar realmente resultados. Eles querem saber como as suas experiências anteriores, que podem ser profissionais, podem ser acadêmicas, as suas características, como elas podem contribuir de fato para a equipe dele. O RH, por exemplo, pode perguntar para você quais são seus pontos fortes. Já o gestor, ele vai procurar fazer perguntas do tipo: me conte sobre um desafio que você passou. Como você trabalharia sob pressão? Em todas essas perguntas, o gestor está querendo que, além de você apresentar essas características e competências, que você conte realmente exemplos de coisas que você vivenciou. É muito importante isso para ilustrar muito bem toda aquela mensagem que você quer passar. E isso faz com que ele tenha mais confiança em você. Então, nessas entrevistas com gestores, elas vão ser muito mais voltadas para a sua experiência prática e a forma como você realmente consegue fazer coisas que muito provavelmente vocês vão fazer naquele cargo. Então, vamos pensar o seguinte: se eles querem ouvir experiências e competências e características de você, será que não é muito mais interessante a gente entender o que está sendo procurado naquela vaga, dentro daquela área, que competências, que tipo de conhecimentos profissionais daquela área precisam ter, até conhecimentos em softwares, para que a gente possa fazer uma melhor escolha em relação às histórias que a gente vai contar. Porque você sabendo o que ele quer ouvir, fica muito mais fácil de você saber o que deve contar. E aí eu quero trazer alguns exemplos aqui. Eu trouxe 3 perguntas só para você ter uma ideia de como isso também pode aparecer. Uma pode ser: me fale sobre um desafio que você enfrentou e como você conseguiu superá-lo. Outra: como você prioriza suas tarefas quando você tem prazos apertados ou está ali sob pressão. Nosso time hoje enfrenta dificuldades em um desafio específico. Ele pega e te conta ali. Isso é uma pergunta bem situacional. Como você ajudaria a melhorar isso? Então ele vai te contar uma situação e vai te perguntar como é que você ajudaria nisso. E aí você vai poder mostrar ali competências de coisas que você tem, que você possui e que você também já vivenciou. Isso traz mais confiança quando ele for te contratar. Beleza? Para se sair bem nessas entrevistas, eu quero te falar sobre 5 dicas. 5 dicas que vão te ajudar muito nessa preparação. Primeiro, você tem que pesquisar muito bem sobre a área e os projetos dessa empresa. Como eu falei, fica muito mais fácil quando a gente sabe em que área a gente vai trabalhar e o que a gente de fato precisa para conseguir desempenhar um bom papel. Segundo ponto, prepare exemplos de resultados passados. Além de contar as experiências, lembre sempre de contar o resultado daquilo. Não só contar a situação, mas o quanto aquilo ali, de repente, foi produtivo para a área que você estava trabalhando. Terceiro ponto, mostre como você pode contribuir para a equipe. Sempre fale sobre habilidades e mostre conhecimento,
como eu falei, você pode mostrar também conhecimentos técnicos, falar sobre conhecimentos técnicos e falar sobre conhecimentos em ferramentas. Quarta dica, seja autêntico e mostre iniciativa. Sempre que você for contar algum tipo de história, tenta contar uma história bem autêntica, algo que só você de repente vivenciou, né? Mostre muita iniciativa e proatividade quando você for contar essas experiências. Fala o quanto você foi protagonista. Procure falar sobre coisas que você fez, muitas vezes até sozinho, ou tomou decisões e ações dentro de um grupo. Evite ficar falando somente do nós. Nós. Fale também em você em primeiro lugar. Beleza? E a quinta dica que eu quero te dar é, sempre que você tiver a oportunidade, fale sobre liderança. Se você já teve cargo de liderança, se você já liderou mesmo que seja um projeto dentro de uma empresa júnior, coloque ali e apresente essas características, porque a liderança ela é interessante. Eu não estou falando que se você não tiver um exemplo de liderança, isso é ruim e vai te reprovar, de jeito nenhum. Eu estou trazendo isso como um bônus, como mais características positivas que você pode ter para agregar dentro dessa empresa que você tanto quer entrar. Vamos falar sobre um outro ponto que também eu considero muito importante. Perguntas difíceis que podem aparecer que não são comuns. E eu não quero que você seja pego desprevenido. Fale sobre um erro que você cometeu e o que você aprendeu com ele. Muita gente fica com medo. Meu Deus, mas eu vou falar sobre um erro que eu cometi. Eu estou dando um tiro no pé assim. Não é bem assim. Muitas empresas têm valores, têm uma cultura de aprendizagem. E de uma aprendizagem que mesmo que você erre, eles falam que você deve aprender rápido com aquele erro e fazer corretamente. Então, sempre que você for contar algum tipo de experiência, de repente algo que você fez e acabou ocasionando um determinado erro, termine a tua resposta falando quanto você aprendeu, quais ações você tomou depois daquele erro e o que fez você parar de errar. É importante para eles entenderem que você também tem autocrítica para poder entender que não foi culpa de outras pessoas, mas que por você aquela ação se tornou um erro dentro do projeto e o que você de fato fez para consertar aquilo. Isso transmite uma mentalidade muito importante para aqueles gestores que estão te avaliando. Uma segunda pergunta que eu queria trazer aqui para vocês é: como você lidaria com um colega muito difícil? Uma situação difícil de trabalho. Talvez você já tenha até passado por isso. É sempre interessante a gente adotar uma política com mais diplomacia, né? De tentar chegar no colega, conversar, tentar entender, ouvir a outra pessoa, para a gente tentar resolver o problema. Ninguém quer ficar levando problemas ou situações adiante, criar um clima ruim de trabalho. Então, ter uma mentalidade de conciliação é bem interessante. Eu quero é que você pense no que de fato você faria. Eu estou trazendo aqui sugestões do que você pode explorar. E isso é fundamental para você ser aprovado. É isso que eu trabalho diariamente com os meus alunos, tanto na mentoria que eu tenho, quanto no curso online. Então eu estou transmitindo para você aqui informações que são extremamente valiosas e que têm ajudado esses alunos a serem aprovados. Agora eu quero falar rapidamente sobre três pontos que você não deve fazer numa entrevista com o gestor. Primeiro ponto, evite falar mal dos seus colegas ou das empresas por onde você passou. Isso pega muito mal, muito mal. Nunca faça isso. Segundo ponto, evite parecer desinteressada. Você, por exemplo, pode fazer perguntas ao final da entrevista sobre a vaga, sobre a área que você vai atuar. Demonstre conhecimento quando os gestores estiverem falando, até sobre a sua própria vivência dentro ali da empresa. Se eles falarem sobre a cultura da empresa,
faça perguntas que são interessantes. Isso é muito importante. E o terceiro ponto é evitar perguntas difíceis. Não tenta desconversar caso o gestor esteja tentando levar essa entrevista para um lado um pouco mais difícil. Esteja ali apto a responder qualquer coisa. Esteja apto e preparado, principalmente, a demonstrar quem é você e como você se conecta perfeitamente àquela vaga. Isso é muito, muito importante. Então, eu estou te dando 3 dicas que são extremamente valiosas. Agora que você já sabe exatamente o que esperar de uma entrevista com o gestor, o que você acha de se preparar completamente para ser aprovado? Como eu falei, eu já faço mentoria há quase 10 anos. Eu já ajudei centenas de universitários do país inteiro a passar em processos seletivos de estágio, de trainee, nas empresas mais concorridas. E eu tenho 2 caminhos para você. E os 2 estão com um link aqui embaixo. O primeiro é um curso online, é um curso completo, sem enrolação, é bem direto ao ponto mesmo do que você precisa para você passar nas dinâmicas de grupo, com muitas estratégias. Eu conto sobre experiências de outros alunos nessas dinâmicas. Eu vou te ensinar a fazer uma apresentação pessoal, eu vou te ensinar a contar suas histórias para você responder a mais de 20 perguntas de entrevista. Então você vai saber muito bem como se vender. E o outro caminho é você fazer uma mentoria diretamente comigo. Você ter 2 horas de contato comigo para eu te passar todo o conhecimento, ouvir as suas histórias, ensinar você a contar as tuas histórias do seu jeito, a fazer uma apresentação pessoal incrível. E claro, a gente vai trabalhar tudo relacionado à dinâmica que você preferir. É uma mentoria extremamente personalizada e que já tem dado resultados há muitos anos para esses candidatos. A escolha agora é sua. O que eu quero te pedir agora é, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comenta ali embaixo se você gostou e compartilha com seus amigos. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.